Bom, ontem tivemos finalmente o pacotaço de Donald Trump. Saiu a tabela, né? Parecia Moisés com a sua tábua com os 10 mandamentos, no caso, um mandamento para cada país, porcentagens variadas, alguns países com uma porcentagem mais elevada, outros com uma porcentagem menos elevada, para o Brasil 10%, mas o tarifaço de Donald Trump. Ou seja, Trump resolveu dizer para o mundo o seguinte: agora acabou a relação que a gente tinha com vocês todos, planeta. Para entrar aqui, conforme a origem, conforme o porto de onde parta o produto, vocês vão agora pagar uma determinada tarifa. Eu não sei se não vai acontecer de um país servir de aluguel para outro, entendeu? Pô, aqui entra por 34, esse aqui é só 10, começa a produzir nesse outro país, exporta a 10, em vez de fazer um investimento nos Estados Unidos. Não sei se não vai acontecer isso, tá? Mas ele resolveu criar uma política de substituição de importações por produção doméstica, né? Política de substituição de importações. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da história brasileira, um pouco da história da industrialização brasileira, um pouco da história brasileira do século XX, que é exatamente uma política de substituição de importações. O Brasil era um país que exportava agro, ponto, e importava tudo. E, de repente, depois de uma crise muito grave, que foi a crise de 1929, o Brasil começou um processo de industrialização incentivado por uma política de restrição à entrada de produtos estrangeiros e promoção de produção doméstica, produção nacional. Para você ter uma ideia do cenário em que a gente se encontrava, em função da crise de 1929, a maior crise que o mundo conheceu no século passado, em 1932, 4 anos depois da crise de 29, a importação brasileira tinha caído a 1/3 do que era no último ano antes de 1929, 1928, portanto. E as exportações tinham caído a metade, quer dizer, o nosso comércio internacional estava bichado, bem enrolado mesmo. E aí a gente começou um processo de industrialização. Claro que é muito diferente do que a gente tem hoje no mundo, porque os Estados Unidos não estão se industrializando. Os Estados Unidos buscam uma reindustrialização, né? Um estímulo a uma nova fase de industrialização, fortalecimento. A gente não, a gente estava se industrializando. Curiosamente, um dos grandes motores do nosso processo foi um trabalho de estímulo, sabe o quê? Imigração. Eles estão tentando fazer um processo de reindustrialização com expulsão de imigrante. Eles não querem imigrante, eles querem só os americanos lá. A gente não, a gente abriu, a única coisa que a gente abriu foi a entrada para imigrantes, porque o mercado a gente fechou. E a gente começou a sair de um modelo exportador e começou um processo de industrialização. Muitos países fizeram a mesma coisa num processo de industrialização. Alguma parte dessa industrialização foi tardia. Você pega os países asiáticos, você pega o México, você pega a Argentina, você pega a África do Sul, e esses países todos praticaram mais ou menos a mesma coisa, de formas diferentes, cada um escolhendo mais ou menos um jeito, mas basicamente a ideia é: vamos buscar uma evolução tecnológica, vamos tentar criar um fortalecimento da produção industrial. E, claro, o Brasil era muito precário nessa época, então começou a trabalhar com aquilo que tinha. Então, a primeira indústria, a indústria têxtil, basicamente de algodão. E aí, quando você começa a fazer uma política de fechamento, tarifário e não tarifário, aquilo que já não fazia mais sentido, por exemplo, maquinário antigo, começa a fazer sentido. Maquinário antigo que não era bom, não era produtivo, você usa. Bota para jogo. Máquina obsoleta, bota para jogo, porque você encareceu o produto estrangeiro ou inviabilizou a entrada de produto estrangeiro, não tem problema. Então a gente começou um processo de
estímulo à produção, aí não tem capital. Vai lá o Banco do Brasil e tem lá a carteira de crédito agrícola e industrial, começa... Isso eu estou falando de 1937, Getúlio Vargas. Vai lá e dá um acesso. Mas a gente ainda tinha uma parceria. Então, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, nos ajudou muito, porque a gente conseguia importar máquina americana para poder usar na indústria brasileira. Em troca, a gente fazia um acordo de acesso para o nosso café, o nosso cacau, nossa borracha. Eles mandavam o maquinário deles para cá, ainda funcionava, mas a gente foi fechando cada vez mais. Então, a gente criou políticas de fechamento, a gente criou regras bem fechadas. A gente criou uma lei de tarifas em 1934, que os produtos têxteis, por exemplo, vindos de fora, tinham tarifas de 50% a 80%. Olha só o que era sobretaxa. Calçado chegava a 100%. Alimento processado de 40% a 70%. E assim ia. Não estava em lei, né? A gente fez uma lei de tarifas e daí tinha os decretos que saíam com frequência, modificando, tinha uma política de exceções. Na década de 50, a gente vai fazer uma política de incentivo para que as empresas estrangeiras produzissem aqui. Quer vender aqui? Produz aqui. Quer importar carro, trazer carro importado? Perfeitamente, desde que você produza o equivalente aqui, uma determinada quantidade no Brasil. Aí, final dos anos 50, a gente solta uma tarifa aduaneira lá de 1957, o ano, até 150% de tributação. Carro, por exemplo, eletrodoméstico chegava a 150%, o que é uma coisa... Claro, o governo tinha liberdade para poder negociar isso. E assim a gente fez a nossa industrialização. Primeiro estimulando a indústria de papel e papelão, indústria têxtil, indústria de bebida, ferro gusa, aço. Daí depois a gente tem a inauguração da CSN, final dos anos 40. Então a gente começa a ter uma produção de aço, que era uma coisa fundamental. Então o Brasil, ele se industrializou à base de uma política de substituição de importação que durou 5 décadas, se você considerar a década de 30. 30, 40, 50, 60, 70. A gente viveu assim, a gente cresceu assim. Agora, qual foi a fábrica que mais se desenvolveu? Qual foi a indústria que mais se desenvolveu graças a isso? Foi a indústria de ineficiência. A indústria que mais ganhou com isso, a indústria que mais cresceu no Brasil, foi a indústria de ineficiência. Até hoje a gente vê, por exemplo, Zona Franca de Manaus, está aí, Zona Franca de Manaus, se pendurando numa política de incentivo. Tira os incentivos, acabou a Zona Franca. Eu não estou dizendo que tem que tirar, mas eu estou dizendo que sem os incentivos ela não existe, não para em pé. E se não existisse, talvez a Amazônia estivesse entregue ao narcotráfico. É uma questão geopolítica, mas do ponto de vista econômico, tirou o subsídio e acabou a Zona Franca de Manaus. E a gente criou uma fábrica de ineficiência. A primeira coisa que acontece quando você resolve criar uma cota de importação, criar uma tarifa de importação, no caso americano é só tarifa de importação até o momento, mas a gente criou tarifas, cotas e barreiras de outros tipos não alfandegárias. É a falta de competitividade. Você passa a ter uma indústria protegida por altas tarifas, então o meu preço praticado no meu processo fabril não precisa ser tão bom assim, basta que seja um pouco melhor do que aquele outro. Porque estão me metendo 20, 30, 40, no nosso caso chegava a 150%. Então, se é 150% para o cara entrar, dificilmente ele vai ser eficiente como eu, graças a essa barreira. Agora, reduz de 150 para 30, aí começa a complicar. Meu equipamento tem que ser mais moderno, mais rápido, eu tenho que ser mais produtivo. Foi o que aconteceu a partir dos anos 90 no Brasil. Um processo de abertura comercial. E a indústria começou a quebrar. A indústria começou a perder eficácia. A indústria começou a diminuir. Porque exposta a uma competição que ela não conhecia, ela estava protegida numa bolha, ela mostrou que ela não tinha muito vigor.
a não ser em alguns setores em que a gente é espetacular e continua sendo espetacular. Primeira ineficiência, falta de competitividade dentro da fábrica. Não vou nem falar das outras, né, que eu me refiro à falta de competitividade por falta de infraestrutura, que aí é um problema que, com o mercado aberto, com o mercado fechado, é um inferno no Brasil até hoje. Mas é falta de competitividade fabril mesmo. Aí a gente teve uma outra consequência, que são os preços mais altos para o consumidor. Evidente. Se tem lá na Ásia um cara que tem uma fábrica capaz de produzir 1 bilhão de bolinhas com um determinado maquinário, e aqui a gente consegue produzir, a gente precisa de 10 milhões de bolinhas, a gente vai montar toda uma estrutura para produzir 10 milhões de bolinhas, o custo unitário das 10 milhões de bolinhas vai ser muito maior do que o custo unitário de 1 bilhão de bolinhas. Então lá ele produz 1 bilhão de bolinhas, segundo a regra trabalhista deles, segundo os custos deles. Aí a bolinha custa 1 centavo, a nossa custa 4 centavos. Aí você bota uma tarifa enorme, a dele só entra aqui por 5 centavos, a nossa de 4 é competitiva. Baixou a tarifa, ferrou tudo. E a gente tem que pagar 4 quando poderia pagar 1. Então você tem um aumento de preço para o consumidor. O consumidor brasileiro sempre pagou um preço absurdo pelos produtos. Sempre pagou um preço absurdo pelos produtos. Os carros brasileiros eram mais caros. A outra coisa que é importante é que é o atraso tecnológico. Então você paga mais por um produto pior. Por que você vai ter um avanço tecnológico se você não está competindo com ninguém? Olha agora como é. Entre o carro japonês, o carro coreano, o carro chinês. E aí você começa a ver que para você poder fazer frente a esses carros, você tem que ter um carro muito, muito bom. Os carros brasileiros não eram muito bons. Não eram, veja, os carros fabricados no Brasil. Então você tinha na mesma fábrica, a mesma montadora, fabricando aqui na Europa, os carros eram diferentes. Não precisavam ser tão bons, porque não tinha competição. Resultado. Bom, óbvio, né? Dependência de dinheiro do governo. Porque você não tinha muitas fontes de financiamento, mercado fechado, aí tá aí. Dinheiro do BNDES. Você teve uma época do Brasil que se você pegasse as 100, 200 maiores empresas do Brasil, todas, de alguma maneira, tinham pego algum dinheiro do BNDES. Olha só, dependência do Estado. Então você tinha falta de competitividade, preços altos para o consumidor, atraso tecnológico, dependência do Estado. Nome disso? Custo Brasil. Que a gente critica até hoje, custo do Brasil. Sem falar de infraestrutura, como eu disse. Então, quando você pega esse pacotão, esse foi o pacote que nos trouxe até aqui. Nos permitiu a industrialização? Não há a menor dúvida. O Brasil hoje tem um parque industrial admirável? Sim. Teria um parque industrial admirável se não tivesse adotado esse modelo? Não sei. Não dá para responder, porque não tem dois Brasis, um que adotou, outro que não adotou, e você compara os dois. Naquele momento, na década de 30, não tinha a menor condição. Era um país que era um país exportador de produtos agrícolas, exportava cacau, borracha e café. E aí, o que você vai fazer? Além disso, né? Tem muito mais. O café era grande coisa no Brasil. Pega hoje 7, 8 mil itens de exportação na pauta de exportação, produtos industrializados, produtos de maior valor agregado. O nosso agro não é a mesma coisa. O que a gente exporta hoje de café não é o que a gente exportava de café. Me refiro à qualidade, à sofisticação, à tecnologia envolvida na produção, toda a mecanização envolvida na produção de todos os grãos. Você tinha uma coisa muito rudimentar. O Brasil era um país agrário no sentido mais tosco da palavra. E com uma mão de obra extremamente desqualificada, baixíssima qualificação e também todo o mercado. Não existia um negócio chamado mercado de capitais, mercado financeiro, era um troço muito tosco. Hoje é outra realidade. Então o que os Estados Unidos estão fazendo é adotar um caminho em outro momento da história do capitalismo, em outra fase de sofisticação e desenvolvimento da relação entre os países, num país que se industrializou, num país que lidera a indústria mundial, ou melhor, que lidera a economia mundial
Um país altamente sofisticado, complexo, que investe em educação, que tem infraestrutura, que tem conhecimento, prêmios Nobel, tudo. E que agora disse assim, eu vou dar um basta nesse jogo e vou voltar um pouquinho para dentro, trazer para cá, trazer para o meu consumidor a possibilidade de geração de emprego interna, que no primeiro momento no Brasil aconteceu. Claro que aconteceu. Você começou a ter indústria. Aqui não tinha. Toma emprego. A hora que você tem mais emprego, você também desenvolve o mercado interno. Então, num primeiro momento, essa lógica está preservada. Vão produzir aqui, vou gerar emprego aqui, vou aumentar a renda das pessoas, as pessoas vão comprar. Henry Ford dizia, o meu sonho é fabricar um carro que o meu operário possa comprar. E ele conseguiu isso com a linha de montagem no primeiro momento. Funcionou. Mas a Ford não conseguiu liderar o processo durante muito tempo, porque ela se fechou ao chamado mercado. Henry Ford era cheio das manias. Carro é preto. Todos os carros eram pretos. Por quê? Porque carro é preto. Por quê? Porque eu quero que o carro seja preto. E dane-se. Aí os europeus começaram a fazer carro colorido, os carros, o bicho começou a sentir a redução no mercado. A Ford já foi um fenômeno internacional. Hoje não é. Hoje é uma história maravilhosa dentro da história do capitalismo mundial. Então, o Brasil escreveu a sua página da indústria, a primeira página da indústria, uma bela história da indústria, apostando nesse caminho. E esse caminho se exauriu. E quando ele se exauriu e a gente abriu o mercado, havia muita fratura escondida, havia muito produto, muita coisa estragada, que a gente precisou refazer, remexer. E tá aí, nós estamos pagando uma conta altíssima, resultado disso tudo. Grandes conquistas e grandes derrotas, resultado disso tudo. Eu estou contando essa história para que a gente possa pensar o seguinte, bom, onde é que vai parar esse jogo do Donald Trump? Não dá para saber onde vai parar. Não dá para saber quanto tempo ele vai manter. Não dá para saber se ele não vai começar a adotar uma política de exceções. Nós adotamos. A gente tinha as regras gerais da lei, tinha os decretos e pontualmente os governos, JK, Getúlio, o regime militar, faziam os ajustes. Bom, agora aqui a gente alivia um bocadinho para cá, agora a gente alivia um bocadinho para cá, agora aqui a gente dá uma apertadinha. Ia fazendo um jogo para tentar dar um certo equilíbrio. E ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. É um processo de reindustrialização, como eu falei, diferente do nosso, que era industrialização. A gente estava tentando uma industrialização até tardia na comparação com alguns outros países. Agora, a gente não sai de uma mudança de preços relativos, que é um desequilíbrio no jogo e que a gente precisa ver como é que vai ficar. Como é que vai ficar, quais vão ser as consequências. Aquilo que eu listei como pontos para o Brasil, todos eles os americanos vão sentir, inevitavelmente. Aumento de preço, no primeiro governo Trump, ele aumentou tarifas e governos anteriores também aumentaram tarifas. E o que aconteceu? Aconteceu que os equipamentos ficaram mais caros, a máquina de lavar ficou mais cara, a geladeira, máquina de lavar, se não me engano, aumentou 12%. E o que isso produziu? Uma irritação do consumidor. E que quando o consumidor gasta mais dinheiro, porque quando a gente fala assim, os produtos americanos, os produtos estrangeiros vão ser taxados, a gente está dizendo o seguinte, os consumidores americanos vão pagar mais para ter os produtos estrangeiros. E até que a indústria americana se organize e consiga produzir num preço razoável, que ela não consegue, por isso que entra de fora a um preço menor, as pessoas vão pagar mais caro. Então, vai ter um aumento de custo. Se a empresa americana não é competitiva, nós vamos ter um choque de baixa competitividade. E esse nozinho aí vai produzir algum efeito sobre o governo, uma pressão social, uma pressão política, uma pressão econômica de um tamanho que a gente ainda não conhece. A gente vai ter que acompanhar porque isso nunca aconteceu na história deste jeito. Embora a história brasileira sirva de exemplo, porque foi assim que a gente avançou, é um nó que a gente vai acompanhar. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.